Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, dando continuação aos nossos conteúdos de revisão, na aula de hoje, nós iremos ver a formação histórica do território brasileiro, certo? Já foi um conteúdo bem debatido nosso, mas iremos fazer essa aula, certo? Como uma forma de memorização para que vocês absorvam bem mais esse conteúdo, certo? Então, a gente vê que esse conteúdo de formação histórica do território brasileiro, né, passou por vários fatores, né? Nós tivemos a questão dos tratados, tivemos a questão dos acordos, tivemos a questão dos fatores econômicos. E desde então, nós partimos da questão do processo de conquista e expansão do território brasileiro, não é isso? E nós iniciamos com a questão indígena, né? A questão indígena é tão presente no nosso território, desde a nossa base de formação, até nós trazendo para os dias atuais como que se dá esse processo, né? Como que vivem hoje os nossos nativos, né? O processo de expansão do território através da exploração, através da questão econômica, né? Muitos são assassinados, aqueles que lutam por seu território, aqueles que vão de frente à questão dos grandes proprietários de terra, né? Então a gente vê essa questão indígena como uma questão que ela parte, né, ela surge também valorizando o nosso território brasileiro, a nossa formação territorial, ela surge a partir do momento dessa conquista, né, dessa conquista territorial, justamente através dos tratados. E a questão indígena, né, quando a gente fala de questão indígena, tem vários elementos que nos fazem lembrar como que se deu essa questão indígena, né? Um dos elementos é a escravização, o aprisionamento de índios, a catequização, né? Como uma forma de domínio, territorial, a ação da igreja, né? A ação, esse poderio que se tinha na época. Então, era uma forma de dominação. Então, os indígenas, como sendo os nossos primeiros habitantes, né, eles passam por esse processo de catequização, mas também passam pelo processo de escravização, assim também como os africanos, ok? Então, essa questão indígena, né, é muito interessante e requer um aprofundamento melhor, nós trazendo para os dias de hoje a questão do genocídio, né, como eu já falei para vocês. Também é muito presente nessa questão indígena. Então, vamos lá. Então, quando fala-se de formação territorial, nós temos um grande fator importante justamente nessa questão, que é o elemento índio, o elemento indígena nessa formação territorial do Brasil. E daí a gente parte também, vendo aqui com vocês, né, a política de poder, né, as relações, como que se dá essas relações de poder, né? Se tratando de índio, a gente vê que os índios eles passam a partir do tempo, né, a partir da questão cronológica do tempo mesmo, a questão espacial, a gente passa a ver que eles também começam a adquirir direitos, né, a partir das organizações, a partir dos sindicatos, a partir dos movimentos sociais. Então, isso é um fator super importante quando nós trabalhamos a questão indígena, certo? Então, as relações de poder, nós vamos encontrar a política mercantilista, o colonialismo e uma sociedade escravocrata, né? Uma sociedade que ela explorou, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que foi derramado muito suor, né? Uma sociedade que hoje o território brasileiro, essa formação que está em constante desenvolvimento, né, social, econômico, cultural, ambiental, e que sofre essas mazelas também, mas passou por um processo de colonização e um processo de exploração. E com isso nós podemos lembrar a questão dos tratados, dos acordos que existiu, principalmente um fator importante que se dá é o Tratado de Tordesilhas.
certo? Então, o Tratado de Tordesilhas, que nos mostra a questão das terras, né? A oeste, Espanha, e a leste, né, Portugal. Então, Portugal e Espanha viviam justamente nessa disputa por território. A gente sabe que quando a gente fala de território dentro da geografia, o território está agregado a poder, a valor, agregar algo que tem uma significância maior, né? Então, território é poder, é riqueza, é dominação, certo? Então, existiu esse tratado justamente nessa questão das terras de Portugal e Espanha, e justamente o Tratado de Madrid, ele vem para solidificar, para dar um apoio maior ao do Tratado de Tordesilhas, e com isso anexar o território brasileiro, mas terras no território brasileiro. Certo? Então, essa questão de relação de poder é super importante para que nós entendamos justamente essa questão de relações dentro do território. E como que se deu essas causas, né, para a conquista do Brasil? Uma das causas primordiais importantes se trata de matéria-prima, né? O Brasil, então, é um país rico em recursos minerais, recursos naturais, é um país rico em recursos, né? Então, a busca por metais preciosos, por minerais, né? Então, essa busca por metais preciosos fez justamente uma das principais causas para se conquistar o território. Lá na frente a gente vai ver, quando nós falamos de conquista, quando nós falamos de território, né, nós não podemos esquecer a questão de povoamento. E lá na frente a gente vai ver a questão industrial e a gente vai ver como está atrelado a questão de território, né, a questão de industrialização e o surgimento das cidades. Então, as cidades elas surgem justamente a partir, né, dessa questão da exploração territorial e, assim, consequentemente, essa busca de materiais, de minerais, né, de matéria-prima para um dos pressupostos para o desenvolvimento do território. Uma questão importante na época foi a questão da ameaça do pirata, né? Os piratas, eles ameaçavam justamente essas pessoas que buscavam explorar e conquistar o território brasileiro. Então, o território brasileiro, pessoal, a formação territorial, ela é composta, né? Ela surgiu justamente através dessa questão, dessa exploração, dessa busca por território e por uma economia mais solidificada. Lá na frente nós vamos ver a questão dos ciclos econômicos, né, desde o século XV, século XVI, né, que nós temos os nossos primeiros produtos, né, e que daí eles passam a ser importante para a anexação, para o desenvolvimento desse território brasileiro. Né, a anexação das cidades, o surgimento, todo o desenvolvimento, a gente vê a questão das indústrias, não é isso? Então, quando a gente sai, quando a gente vê essas causas para a conquista, nós não podemos também esquecer da questão da miscigenação. Né? Quando eu falo de formação territorial, eu estou falando que o Brasil ele é um país pluricultural. Pluricultural em que sentido? Pluricultural justamente feito dessa miscigenação do europeu com o índio, com o negro africano, que foi justamente escravizado nas lavouras de café, nas plantações de cana-de-açúcar, na mineração. Então, nós temos um arcabouço, nós temos uma história, né? Nós temos um legado, a nossa formação territorial, né? Por isso que é muito importante, antes da gente discutir qualquer assunto, nós lermos e ficarmos cientes, né? Temos uma base para a gente poder discutir como que se deu essa formação territorial brasileira, né? Principalmente essas ciências sociais e humanas, ela vem justamente para nos dar esse suporte. A geografia ela é muito importante, a história ela é muito importante, a sociologia, a filosofia, a antropologia. Então são ciências que nos dão essa base, nos dão esse apoio para um maior
desenvolvimento e compreensão do que vem a ser essa formação territorial, se tratando de poder, de território, e econômica, se tratando dos ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil. Então, pessoal, só voltando à questão do desenvolvimento econômico, né? Como que se deu esse desenvolvimento econômico, né? Então, esse desenvolvimento econômico teve fatores econômicos, óbvio, né? As principais, a matéria-prima, né? O comércio que girava em torno daquele produto da época, né? Cada época teve sua funcionalidade, cada época na história tem a sua importância. Então, a economia, ela vem justamente para agregar valores ao território, né? Nós também não podemos esquecer, quando a gente fala de formação territorial, nós não podemos esquecer da questão das entradas e bandeiras, né? Da união das coroas ibéricas. Então, isso também é um fator determinante para a compreensão da expansão territorial, né? Esses bandeirantes que eles adentravam o território brasileiro, né? Principalmente em função do interior, né? Eles saíam de um território, eles saíam de uma região geográfica e iam através de exploração, né? Que tem justamente, a gente não pode esquecer, a questão da dinâmica de povoamento e de exploração, quando que se entra em um determinado território, né, com a função de explorar aquele território ou de povoar, né, de fixar a residência e, assim, consequentemente, surgem as cidades. Então, temos essa política de povoamento e de exploração. Então, os bandeirantes, né, também foi um fator determinante para essa compreensão do que vem a ser as entradas e as bandeiras e a exploração do território, tá bom? Então, recapitulando, nós tivemos essa formação territorial, de certa forma, muito sangrenta, né? Uma desigualdade, a gente vê que a desigualdade social, ela é o problema do Brasil, né? É um problema estrutural, é um problema crônico, é um problema de base. Já começa da formação territorial do Brasil, essa desigualdade, né? O poder concentrado na mão de poucos, o grande, né? A grande maioria, e a parcela menor, e a grande maioria vivendo em condições subhumanas, em condições de vulnerabilidade, de miserabilidade. Então, esse problema social, né? Esse problema geográfico, de uma forma geral, ele é crônico, é um problema estrutural, é um problema de base, né? E que, a partir dos anos, eles foram só aumentando de acordo com as dificuldades. Foram vindo as crises econômicas, vários fatores, várias guerras. Então, essa que nós estamos vivendo aí é sem precedentes, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo aqui, é um grande problema sem precedentes. Então, quantas sequelas, quantas mazelas sociais, econômicas não vai ficar, não no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, desde os países, principalmente os países desenvolvidos, até os países em desenvolvimento, né? Então, isso dá uma próxima discussão para a gente discutir com relação até propriamente esses problemas da pandemia. Certo? Então, partindo, pessoal, vendo todo esse arcabouço, a gente parte para o desenvolvimento da economia, não é isso? Que esse desenvolvimento econômico, ele começa no século XVI, né? No século XVI, com dois fatores importantes para a economia, né? Que foi justamente a cana-de-açúcar e, primeiro, né, o pau-brasil, como fator econômico, como matéria-prima importante. Nós tivemos a questão do pau-brasil, que era vendido para os Açores, que era vendido para Portugal, essa tintura, né? Então, tinha-se um valor econômico, né? Então, a gente saindo dessa questão do pau-brasil, nós entramos no ciclo econômico da cana-de-açúcar, muito importante, né? Teve seu apogeu, principalmente no século XVI. Ainda existe, né,
a importância do ciclo da cana-de-açúcar, mas não tão como evidência, tanta evidência. Hoje nós já temos a questão, a expansão do agronegócio, né? Mas a cana-de-açúcar teve sua importância, né? Então hoje existem regiões, existem estados, né, que também tem dá-se importância dessa cana-de-açúcar, mas não em tanta evidência como foi no século XVI, mas é de grande valia para o desenvolvimento econômico. Então, nós temos esses dois ciclos econômicos no século XVI, né? O pau-brasil e a cana-de-açúcar. Adentrando no século XVII, nós vamos ter justamente, quando começa a adentrar o interior, nós vamos ter a expansão do tabaco, que é o fumo, né? A pecuária no sertão nordestino, drogas no sertão e principalmente as bandeiras paulistas. Então, ele já começa, século XVI, o território brasileiro já começa a ser realmente indo sendo povoado, indo sendo explorado aos pouquinhos. E lembra que quando a gente viu na aula, em sala de aula, essa exploração, né, essa saída dessas bandeiras começa justamente da região norte, né, com a questão da exploração das drogas, que eram justamente as especiarias, e elas começam adentrando a região centro-oeste, até descer a região sul e subir para o nordeste. Então, o território brasileiro, por ser um território de grande complexidade, né, de ser um território de grande expansão territorial, de grande continentalidade, então ele demorou muito tempo, né, para que ele fosse totalmente explorado, conquistado e povoado. Mas começou justamente com essa exploração, essa conquista da questão das drogas na Amazônia, né? Drogas do que nós podemos lidar como drogas no sertão. Então, o século XVII é esse século que começa a adentrar o território brasileiro. O território brasileiro, ele começa a ser explorado, né? Voltando também, a gente vai ver que estava bem voltada essa economia ao mercado, ao sustento do mercado interno. Então, isso foi de fundamental importância. Então, quando chega no século XVIII, nós vamos ter a importância da mineração do ouro, pecuária na região sul, é quando começam a surgir os centros urbanos, já vai caminhando, não em grande evidência, mas nós já temos grandes representações, a exemplo da região de Minas Gerais, quando se trata do ciclo do ouro, região de Mariana, Ouro Preto, né, toda aquela região do interior ali de Minas Gerais, foi de grande importância para essa economia da mineração. Né? E é quando começa a pecuária, ela é de fundamental importância também para a conquista da região sul do país. Certo? Então, já começa essa dinâmica, ela já começa a interiorizando. Quando chega no século XIX, século XX, né, propriamente dito, nós vamos ter uma grande evidência que foi de grande e fundamental importância para a economia brasileira, que foi o ciclo do café. O ciclo do café, ele vai ser um pontapé para a industrialização brasileira, que foi com o declínio do café, que surge a industrialização brasileira, certo? Então, é o nascimento das indústrias que surge justamente com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? 1929 foi um marco histórico, que vem contribuir para essa questão da industrialização brasileira, né? E como eu falei para vocês, né, anteriormente, a industrialização brasileira ela vai ser de fundamental importância justamente para o desenvolvimento do Brasil. É com a industrialização que o Brasil ele começa a ter a sua independência, ele começa a ter o seu mercado externo, ele começa a se desenvolver, não só sua economia interna, mas também ele começa a ser visto em um cenário internacional, certo? Então, essa questão do século XIX e século XX, a industrialização surge justamente com esse declínio do café. E uma questão importantíssima que eu falei para vocês também, não podemos esquecer, quando a gente vai ver a urbanização
Então, nós vamos ver que a urbanização, as cidades, elas surgem, elas começam a surgir através do processo de industrialização. E esse processo de industrialização começa justamente com Getúlio. Getúlio Vargas, ele investe no Brasil uma indústria de base. Ele investe na Companhia da Vale do Rio Doce. Ele investe na Petrobras. Ele investe na siderurgia. Né? Então, Getúlio, ele se preocupou muito nessa indústria de base, certo? Dando continuidade, sequência nessa questão histórica com relação aos presidentes, depois de Getúlio vem justamente JK. JK, ele complementa, né? Ele complementa essa questão de industrialização no Brasil através... ele começa a ver o interior brasileiro, porque o que acontece? A industrialização, ela era concentrada. Ela era concentrada principalmente nos grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? E a região sul. Então, a região norte e a região nordeste, infelizmente, não era vista no cenário industrial. Aí, quando começam as políticas públicas, onde começa a visão, né? Como eu citei para vocês até em aula, nós temos a referência de um grande economista, Celso Furtado, nosso conterrâneo paraibano, que ele teve essa visão, né, de desconcentração industrial. Foi quando houve a criação, para aqui no Nordeste, na nossa região, a criação da SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que veio justamente para trazer desenvolvimento para a região geográfica do Nordeste. A exemplo da região Norte, o Sudã, né, Superintendência do Norte, a Sudecó, na região Centro-Oeste, a Sudesul, enfim. Então, houve essa desconcentração industrial, de tirar o polo industrial, principalmente, centrado em uma região geográfica e interiorizar para todo o território brasileiro. Então, Getúlio e Juscelino, eles caminharam junto nesse processo de industrialização. Né? Então, quando a gente fala de formação territorial e econômica do Brasil, nós não podemos esquecer da sua base, desde a formação, né? Quando a gente fala dos tratados, quando nós falamos dessa base, dessa questão indígena, a questão do negro, essa questão social, até trazer ao século XIX, século XX, com o início da industrialização até os dias atuais. Então, a gente se pergunta como é que está o processo industrial hoje em dia, né? Como é que está essa exploração, como é que estão as nossas terras. Né? A gente vê que hoje, quem toma conta é o agronegócio. A grande produção agrícola hoje ela é voltada para o mercado externo, né? Para um mercado de concorrência, para um mercado externo. Então, a gente já tem uma outra discussão aí também para a gente fazer. E a questão litorânea, né? A questão dos interiores, a questão das formações das cidades, que nós vamos ver isso quando nós vimos a questão da urbanização, ok? Então, pessoal, essa é a aula de hoje, tá bom? Essa formação territorial econômica do Brasil, especificadamente brasileira, né? Nós vamos ter vários livros, a exemplo. Tem até alguns livros aqui de formação territorial, né? O processo civilizatório, Darcy Ribeiro, foi um grande prepulsor também. Enfim, temos grandes referências, depois eu levo para vocês em sala de aula. Mas, de princípio, a gente tem que entender, né, que essa base é de grande e fundamental importância para o desenvolvimento de expansão, de território e geográfico, histórico, geohistória, né, caminha juntos para a maior compreensão. Ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está nos grupos, ok? Espero que tenha contribuído para vocês não esquecerem esse assunto, que é de grande valia, certo? A questão de Enem, formação territorial e econômica do Brasil, cai no Enem. Então, que vocês se aprofundem nesse conteúdo e qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo no coração de todos. Saudades.